Uma vez me perguntaram por que aqueles que morrem continuam ainda vivendo no nosso convívio aqui no planeta Terra. Eu fui em busca dessa resposta. Eu já tinha algumas certezas. Alguns desses espíritos que continuam habitando no nosso mundo terreno são aqueles que não tiveram luz e que vivem nas trevas. Segundo, aqueles que têm a permissão do plano superior, a permissão de Deus, para vir até o nosso mundo, para trazer a sua mensagem, para cumprir a sua missão do plano espiritual para com o plano material. Essas visitas acontecem para nos orientar, para que eles possam também crescer em espírito. Existe uma outra situação. A situação dos espíritos que sentem saudade dos seus entes queridos aqui na Terra. Que sentem saudades da sua última família, dos seus últimos pais, dos seus amigos, dos seus irmãos. Então eles vêm para ver, para olhar, para se aproximar daqueles que eles tanto amaram. Existe uma outra situação. Aqueles que se foram, que não são espíritos de treva, mas que ainda estão apegados aos seus bens materiais. Aquilo que eles construíram aqui no planeta Terra. E às vezes eles voltam para habitar a mesma casa onde eles moraram, para interferir na mesma empresa que eles tiveram, ou até mesmo no trabalho onde trabalhavam. Então o plano espiritual, ele nunca se desvincula do plano terra. Recentemente eu fui atender uma senhora do bairro do Tatuapé, e quando ela chegou na minha casa espiritual, ela aguardava na recepção, e um espírito de um jovem, de uns 23 anos, ele se aproximava a todo instante de mim. Eu perguntei ao senhor Ogum o porquê da presença daquele espírito. E o senhor Ogum pediu que eu ficasse tranquilo, que eu ficasse calmo, que ele estava cumprindo uma missão, uma vontade dele. Quando comecei a atender a senhora, e que eu vi que ela havia perdido um filho, imediatamente eu me lembrei daquele jovem de 20 e poucos anos. Mas eu não quis afirmar a ela, porque eu não tinha aquela certeza. Eu ouvia e via a senhora. E eu me perguntava, será que é mãe ou filho? Será que é mãe ou filho? E essa mulher começou a chorar, chorar, chorar. Não saía palavras. Eu estava perdido no meio daquilo tudo. Eu procurava pelo senhor Ogum, eu procurava por um orientador espiritual, e ninguém me esclarecia nada daquela cena que eu estava vivendo. Até que o senhor Ogum pede que eu pergunte a ela se ela havia perdido um filho de 20 e poucos anos. Ela confirma que sim. Aquele espírito se aproxima de mim e me conta como ele perdeu a vida, que foi num acidente de moto, perto da casa dele, que ele havia chegado do trabalho, pegou sua moto e foi dar uma volta no quarteirão. Quando ele atravessava a esquina para chegar na casa dele, que faltava meio quarteirão, um carro bateu na moto e ele veio a falecer. E disse a mulher,
A mãe dele me confirmou tudo, e aí ela chorava mais. Ele pede que eu diga a ela que perdoasse o condutor do veículo, porque ele não tinha tido culpa do acidente, que fora ele que tinha provocado o acidente, e que para ele aquilo era muito importante, que aquilo para ele era de um perdão espiritual. Eu disse à mãe. A mãe inconformada dizia: não, ele é o assassino do meu filho, ele é o assassino do meu filho, ele é o assassino do meu filho. E o desespero dessa mãe aumentava. Ele se aproximou de novo de mim e pediu que eu falasse para ela. Que horas antes do acidente, ele havia arrumado a mala dele para uma viagem, e que no fundo daquela mala ele havia colocado a foto dela e do avô, porque ele não tinha pai. Morava ele, a mãe e os avós. Eu disse a ela. Ela não acreditou. Ele pediu que eu pedisse para que ela fosse até aquela mala e conferisse. Quando ela chegou na casa dela, ela me ligou, disse que rasgou o fundo da mala, e lá estava a fotografia dela, do pai dela, da mãe dela, e com um bilhete dele. Eu só quero morrer se um dia for para me encontrar no céu meu avô, minha avó e minha mãe. Por que ele se comunicou? Por que ele veio? Porque a dor da mãe aqui no plano terra fazia mal para ele no plano espiritual. E da mãe acusar de tão forte e tão insistentemente aquele motorista fazia mal para ele no plano espiritual. Porque quando o nosso espírito tem luz, quando o nosso espírito está bem no plano espiritual, nós não temos nenhuma razão, nenhum motivo para não perdoar, para não entender, para não compreender. E o que ele queria era que a mãe aceitasse e compreendesse essa passagem de vida que ele teve. Então nós precisamos estarmos sempre atentos com a nossa alma, com o nosso espírito, rogando, rezando, pedindo, para que os mentores do plano espiritual possam trazer até nós luz e paz. Você pode, hoje, buscar luz e paz no plano espiritual.